Queridos, nossa irmã diaconisa Alessandra Jesus vai te entregar aí. Abra sua Bíblia em Efésios 2:10. Deixa a sua Bíblia aberta. Lembrando que sábado e domingo tem festa na igreja, amém, irmãos? Festa do conjunto Mensageiras de Cristo, do Senhor, né? Mensageiras do Senhor. União Feminina estará em festa sábado e domingo, amém, irmãos? Então vai ser precioso aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios. Obrigado, meninos músicos. Capítulo 2, verso 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nossa irmã vai estar entregando aí o módulo 2 para a gente estudar hoje. Pastor, não tem o módulo 1. A gente tem algumas cópiazinhas aqui. Daqui a pouquinho você levanta a mão aí, nossa irmã diaconisa. Quem não tem o módulo 1? Quem não tem o módulo 1? Quem não pegou semana passada? Vou pedir nosso irmão diácono Joelso. Entrega, por favor, Joelso, os irmãos que levantarem a mão, que não tiveram aqui semana passada. Não sei se vai ter suficiente. Irmã Sônia, irmão Fernando, não estava, é só quem não estava semana passada, tá? Se não tiver, depois eu vou providenciar mais, tá bom? Se não der para todos os irmãos, a gente providencia para vocês. Mas vamos lá, Efésios 2:10, quem achou, diga glória a Deus. Jéssica, no slide está a partir do 22, tá? O pessoal que está em casa, o slide vai ser colocado, mas é o pessoal que está em casa. Efésios 2:10, quem achou, diga glória a Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê, irmãos? Para o quê, irmãos? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos, ou seja, as boas obras já estão prontas. Nós só precisamos o quê? Entender qual é o nosso chamado e andar nessas obras que o Senhor já preparou de antemão. Só que, irmãos, no finalzinho do nosso estudo de semana passada, nós percebemos por que Deus deu um chamado específico para cada um. Porque segundo estudos, irmãos, está tudo na apostilinha lá, todas as escolas, faculdades, as universidades, principalmente Harvard, chegou à conclusão, através de alguns estudos, que o ser humano passa 85% pensando em si mesmo e 15% pensando nos outros. Então, se Deus deixasse o ser humano por si mesmo, ele nunca buscaria ninguém. Ele passaria o tempo todo fazendo por si próprio, por si mesmo. Então Deus, já sabendo que o homem seria assim, chamou o homem e disse: você tem um chamado. Porque se Deus deixasse o homem por ele mesmo, não teria jeito. Cada um cuidaria da sua vida, do seu quinhão. Irmãos, há estudos que dizem que o cérebro, né, a gente estudou isso semana passada, né, que eles chamam de vagabundeio mental. Ou seja, quando você não tem o que pensar, o seu cérebro faz você vadiar, né, você pensa em nada, menos em ajudar os outros. Tá? Vadiar é coisa de vovó, né? Vovó que falava que a gente ficava na rua vadiando, né? Então, olha que coisa interessante, irmãos. Isso é a ciência provando que se Deus não dá um sentido para a nossa vida, nós viveríamos o tempo todo pensando em quem? Em nós mesmos. Irmãos, a única coisa que vai fazer diferença no final, quando nós estivermos diante do trono de Deus, né? Mateus capítulo 27, abre sua Bíblia rapidinho, Mateus capítulo 27. Abre sua Bíblia, por favor. 25, 35. Preste atenção. Mateus 25, 35. O que está escrito aí, irmãos? Presta atenção nisso. Porque tive fome e me deste, eu tive sede, eu era forasteiro, estava nu, estava enfermo, estava preso
Presta atenção. O que isso aqui, o que cada um aqui fez por si mesmo? Nada. Porque no final não vai importar o que você fez por você mesmo. Só vai importar o que você fez pelo outro. O que você fez por você mesmo não conta. Então guarde isso, querido. Por que é importante você entender o seu chamado? Porque no final, quando nós estivermos diante do tribunal do julgamento, não vai adiantar você dizer, mas eu fiz por mim. Jesus não quer saber o que você fez por você. Ele quer saber o que você fez pelos outros. Da mesma forma, tive fome, você não. Tive sede, você não. E a surpresa de ambos os grupos. Um fica surpreso. Mas como assim? Eu nunca imaginei que eu tinha dado um copo d'água para Deus. Jesus falou, quando você fez por um pequenino irmão, você fez para mim. Quando você deixou de fazer por alguém, você deixou de fazer? Então preste atenção, irmão. Seu chamado tem a ver com o julgamento final. E tem muita gente perdendo tempo na igreja, sentado no banco achando que, não tem um chamado. Tu tem, e um dia Deus vai querer saber o que tu fez com ele. Parábola dos talentos. Tem o que multiplica e tem o que enterra. Quem é você nessa noite? Essa é a pergunta, irmão. Ou você é o que multiplica ou você é o que enterra. Não tem meio termo. E esse é o problema. Nada do que eu fiz por mim mesmo, as casas que eu construí, as fazendas que eu comprei, os sítios que eu comprei, nada disso vai importar. Só vai importar se eu fiz por alguém. Então, por isso que o chamado é importante, porque pega a primeira apostila lá e lê no finalzinho. Os homens só pensam em si mesmo. 85% do tempo as pessoas pensam em si mesmo. Irmão, coloquei lá vários estudos de várias universidades, as tops do planeta, mostrando, comprovando que se Deus não desse uma direção para a gente não estava nem um pouco preocupado com os outros. Só pensaríamos em nós mesmos. Amém? E, aliás, mesmo com chamado, tem gente que só pensa em si mesmo. Então vamos lá para a nossa segunda aula. Vamos falar sobre o que, gente? Na apostila aí, módulo 2, a razão antes da coisa. Vamos falar sobre o que, gente? Sobre os porquês. Antes do quando e do qual. Qual é o meu chamado? Quando fui chamado? Esquece, isso é secundário. Nós vamos primeiro pensar nos porquês. Vamos aos porquês. Por que Deus me deu um chamado específico? Já começamos a provar para vocês na última aula. Porque o homem só pensa em si mesmo. Se Deus não nos chamasse, a gente ia passar o tempo cuidando da gente mesmo, dos nossos, e no final ia chegar lá com a mão vazia, dizendo, Senhor, cuidei bem dos meus filhos, cuidei bem de tudo que o Senhor me deu, e está tudo certo. Só que ele fala, e os outros? Porque, irmãos, Jesus veio aqui na terra por ele mesmo. Ele veio por quem? Pelos outros. Quando ele foi embora, ele deixou os seus discípulos por si mesmo? Não. Todo mundo morreu de morte feia, mas morreu fazendo alguma coisa por quem? Pelos outros. Então, queridos, não se trata do que é nosso, é do que a gente foi chamado para fazer. Então, por que Deus me deu um chamado específico? Como cumpri-lo? Como eu o maximizo? A palavra maximizar, de repente, não é uma linguagem de computador, a telinha está pequena lá, você maximiza, ele fica grande. Então, como que eu faço esse chamado florescer, chegar até as outras pessoas? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que é importante saber o chamado específico, pastor? Para manter o que, gente? O foco o quê? E não ser o quê? Porque eu vejo o tempo todo isso na igreja, irmãos. Pessoas que, como ela não sabe o seu chamado, ela vai sendo empurrada em todas as... Aí ela se cansa e não quer fazer mais nada. Então preste atenção nisso, querido. Imagina que você é um barco que precisa ficar no oceano, em um lugar específico sem âncora. Isso é possível? No oceano, irmão. Preste atenção, você para aqui. Daqui a 5 minutos, possivelmente no oceano, você está a 200 metros de onde você estava. 5 minutos. Dependendo do mar, você pode estar a 1 quilômetro de onde você estava.
se você não tiver ancorado. E é assim algumas pessoas. Porque no mar da vida ela vai sacudindo, sacudindo, e ela já tentou de tudo, mas não conseguiu ainda entender qual é o seu. E preste atenção, irmão. Eu não estou falando do seu chamado do templo, tá, irmão? Porque isso aqui é ínfimo. É mínimo. É 2 vezes na semana. Eu estou falando do seu chamado de vida. Porque a vida cristã não se passa dentro de um templo. Tem gente que se orgulha, eu sou presbítero, eu sou... Amém. Está tudo certo. Mas, irmãos, a gente acha que ser presbítero é para ser presbítero no templo. Isso tem algum sentido, irmão? É para ser presbítero aonde? Em qualquer lugar. Só que a maioria acha que o presbitério é exercido aonde? No templo. E não é. Então preste atenção nisso. Eu não estou falando de chamado, porque tem gente que fala, não, pastor, eu faço 3 coisas na igreja, então eu acho que eu já estou bem com Deus. Não sei. Você pode estar fazendo 3 coisas na igreja e nenhuma das 3 ser o seu chamado. Você tem que entender qual é o seu chamado. Irmão, o chamado é uma coisa muito mais. Falei isso aqui na segunda-feira, numa reunião com os líderes. Irmãos, eu odiava ler. Eu só gostava de ver figurinha. Eu odiava ler. Tocava, né? Eu tinha problema com partitura porque tinha que ler. Estudei partituras, fiz todas essas aulas, só que eu odiava aquele negócio porque tinha que ler. Aí Jesus me chamou. Comecei a tocar, me apaixonando ali, né, vendo os pregadores pregar e aquilo, sentindo que aquilo era para eu fazer. Aí fui me apaixonando pelo púlpito, não imaginava que tinha um chamado pastoral envolvido, mas o púlpito ali, a pregação, e comecei a me envolver. Irmãos, hoje, né, eu falei com os irmãos, domingo passado, numa caminhada de 1h20, mais ou menos, no meu condomínio, eu li um livro. Andando. Eu já li livro de 280 páginas em 2 horas sentado dentro do carro. Então isso é o quê? Isso é meu? Não. Veio com o quê? Com o meu chamado. Porque o chamado pastoral tem que o quê? Tem que ler, e ler muito, meu irmão. Mas ler muito. O cara odeia a leitura e diz, não, fui chamado para ser pastor. Dificilmente. Tudo bem, de repente, para apacentar. Mas para ser mestre, não vai. O cara tem que ler muito. Então isso era meu? Não. Mas veio com chamado. Então isso só me dá certeza que eu tenho um chamado. Porque eu odiava isso. John Bevere, ele conta que a pior aula dele era de inglês. Ele é americano. Então imagina assim, ó, um brasileiro que não sabe falar português, não sabe escrever português. Deus falou, eu tenho um chamado para você para escrever. Ele falou, o senhor está equivocado. Eu não consegui passar nas aulas de inglês. Como é que eu vou escrever um livro? Deus falou, você vai escrever. Irmãos, hoje ele tem mais de 250 milhões de livros vendidos no planeta. Isso é o quê? Chamado. O cara não tem condição. Mas Deus fez o quê? Chamou e disse, você vai escrever. Mas eu não tenho condição, mas você vai escrever. E o que acontece com o livro? Ele é escrito e vira o quê? Best-seller. Na mão desse cara, não tem um livro dele que não seja best-seller. Tem um livro dele que é sensacional e todo crente tinha que ler. A Isca de Satanás. A Isca de Satanás é um livro que todo crente tinha que ler. Fala sobre ofensa. O que a ofensa pode fazer na vida de uma pessoa. Tremendo, que livro maravilhoso. Então vamos lá, eu até cito algumas coisas dele aqui. Vamos lá. Então, imagina que você é um barco que precisa ficar no oceano em um lugar específico sem âncora. Isso é possível, gente? Não. Você não estará vivendo, repita comigo, eu não estarei vivendo até que esteja fazendo o que Deus te criou para fazer. Irmãos,
Enquanto você não estiver fazendo o que Deus te criou para fazer, você pode estar sobrevivendo. Vivendo não. Por isso que a maioria dos cristãos não encontra aquela promessa lá de João 10. Vida com abundância. A maioria dos cristãos não encontra essa vida com abundância e fica perguntando. Isso aqui só pode ser mentira, porque eu estou há 20 anos na igreja e não encontrei essa vida com abundância. Por quê? Ela ainda não encontrou o quê? O seu chamado. Então, queridos, preste atenção nisso. Essa frase traz uma reflexão profunda sobre o que, gente? Propósito, identidade e o quê? A Bíblia apoia fortemente a ideia de que fomos o quê? Com uma missão específica. E que a verdadeira plenitude só é alcançada quando o quê? Só que normalmente a gente quer a plenitude nossa. E não do chamado. Porque o chamado traz o quê? Dor. Responsabilidade também. Mas normalmente o chamado traz dor. E a gente é uma sociedade que doa a gente o quê? O que a gente faz com a dor? Cura, não é isso? Estou com dor de cabeça, Neosaldina, Novagina, como é que é o nome da outra? Paracetamol, Tilenol, Doflex, tudo, é ou não é? Estou com dor, já vou tomar é ou não é? Aí quando a dor é do chamado, tem Doflex? Tem Tocilax? Não, só tem que o quê? Só tem que passar. Né? A cura, não tem jeito, né, Alessandra? É só oração, mas tem que passar ou não tem? Porque se não passar na prova, não sobe de nível. Vai ficar na segunda série para sempre. Imagina só, você com 18 anos na segunda série. O que alguém vai dizer? Hoje, esse garoto é doente. Ele tem um problema mental, é ou não é? Pô, 18 anos na segunda série, ele tem um problema mental. Né? Vai vir já uma psicóloga, uma psiquiatra para estudar, para saber se você tem um... É ou não é? É ou não é, irmãos? Então, essa criança, né, aí tem essas siglas todas aí, meu irmão vai achar umas 5 siglas pro cara e vai dizer, não, esse cara está morto. Pode enterrar. Por quê? Porque o cara tem 18 anos e está onde? E tem gente que está na igreja há 30 anos e não saiu da alfabetização. Não consegue amadurecer. Está sempre entranhado em confusão, com problema, com fofoca, com não sei o quê. Reclama de tudo. Meu irmão, tem gente na igreja que o cara reclama de tudo. Se o café está forte, ele reclama. E se estiver fraco? Aí ele reclama também. Eu não sei, irmão. Não tem adoçante, pastor. Ele olha adoçante. Isso aqui não é bom, não. Isso aqui é... Né? Meu Deus do céu. Como é que faz para agradar todo mundo, irmão? Vou lá no mercado comprar uns 15 adoçantes, né? Botar ali tudo que é marca, stevia, não sei o quê. Pra... Gente, em nome de Jesus. Mas não estou brincando, mas assim... Não dá, realmente. Por exemplo, eu gosto de café forte. Embora já estou uns 3 meses sem beber. Eu gosto de café forte. Aí eu faço o café de acordo com que... Né, de acordo com o meu hábito. Valdéia também ficava doido. Valdéia botava meio litro de água no café que eu fazia. Então, vamos lá, preste atenção. Efésios 2:10. Quem pode ler em voz alta aí? Porque somos o quê? Então a obra está pronta? A obra está pronta, só precisa fazer o quê? Andar nela. Só precisa disso, irmão, preste atenção nisso. Provérbio 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem. Alguém tem dúvida disso? Não. Porém, o conselho do Senhor é que o quê? Mas para eu saber qual é o conselho, eu tenho que fazer o quê? Buscar, perguntar. Só que, normalmente, a gente só fica com a primeira parte do versículo, né? Muitos propósitos há no coração do homem. O cara sai fazendo um monte de coisa, igual um carro desgovernado, e não tem o quê? Efetividade. Então, lembre-se,
o chamado de Deus é o que, irmãos? Lembra que eu falei dessa palavrinha lá com Ananias? Rua direita, casa de fulano, entra, vai ter um cara lá chamado Saulo. É um GPS ou não é? Hã? E um GPS bem organizado, né, irmão? Né? Imagina a voz, né? Rua direita, casa de Judas, né? Meu irmão, tem erro? Esse GPS te bota na furada? Hã? Bota não? Então, preste atenção, irmãos. O chamado de Deus é o quê? É o GPS que Deus colocou em quem? Em nós. E só assim você irá usar os dons que lhe foram confiados, o quê? Efetivamente. Irmãos, Deus tem um propósito nos dons, que são as ferramentas do chamado. Vamos ver lá rapidinho? Coríntios, a gente já passou muitas vezes esse texto, mas eu quero que você leia rapidinho aqui comigo. Coríntios 14, 26. Quem pode ler em voz alta para a gente aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 16. Quem pode ler em voz alta, por favor? Vamos lá. Não, 26. 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? No caso de alguém falar em outra língua, que seja mais do que 2 ou por muito 3, e sucessivamente para que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros o quê? Se porém vier uma revelação a outro, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Irmão, tá vendo? Cada um ia para a igreja e levava o quê? Um dom. O que mudou na igreja hoje? Que todo mundo vem e fica esperando o cara do microfone ter todos os dons. E quando o cara do microfone tem todos os dons, ele vira um ídolo. É convidado para todo o culto, e o culto dele é, ó, cheião. Só que a igreja original não era assim. Cada um carregava um dom. E cada um colocava o seu dom no culto, e o culto era uma bênção. Nem repetia a oportunidade. Paulo está tentando organizar. Tinha tanta gente para profetizar, que Paulo falou, ó, só 3 pelo menos, né? Era tanta gente com dom, que Paulo teve que organizar. Estava tendo engarrafamento de dom. E hoje, a gente está vivendo um engarrafamento de dom, irmãos? Não, a gente tem um engarrafamento de chamados, que não querem fazer nada. É ou não é? E vai ficando cada vez mais pesado para quem faz. Então, guarda isso, querido. Você carrega algo consigo. Então, para maximizar o que fomos chamados para fazer, 1 Pedro 4,10. Cada um, o que, irmãos? Administre o dom. Tá vendo? O dom não é para você. O seu chamado não te pertence, é para alguém. Tem alguém esperando o seu chamado. Tem alguém nesse momento de boca aberta esperando você colocar o seu chamado em uso. Tem alguém agonizando em algum lugar esperando você colocar o seu dom em uso. Então, querido, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de quê? Verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras. Se alguém administrar, administre segundo o poder, para que tudo Deus seja o quê? Tá vendo, irmãos? Até uma administração num comércio é um dom de Deus. E às vezes, pastor, eu posso ser um comerciante de Deus? Com certeza, de repente, Deus colocou você naquele ponto lá, para que as pessoas passem lá e vejam Jesus em você, querido. E mesmo sem elas ouvirem uma mensagem, só em ela vem a sua vida, o seu chamado.
Só que, irmão, nós temos uma dificuldade tremenda nisso, porque a maioria dos cristãos no trabalho só reclamam, só xingam. Irmão, tem crente que xinga no trabalho. Como é que as pessoas vão ver Deus em você se você odeia o que você faz? De repente, não deveria estar fazendo isso mais. Então isso é muito sério. Tem gente, irmãos, porque imagina só, se Deus se preocupasse em falar do evangelho, Marcelo, só nas reuniões da igreja, seria muito pouco. Ele quer que os cristãos façam, né, a pregação do evangelho quando? Em indo por todo mundo, em indo à padaria, em indo ao mercado, em indo a qualquer lugar, pregue o evangelho. Então é muito pouco a gente fazer só no templo, irmãos. Até porque quem está aqui hoje para ouvir o evangelho? Irmãos, quem precisa ouvir o evangelho está lá fora. Não está aqui dentro normalmente. Poucas vezes quem precisa ouvir o evangelho está aqui dentro. Poucas. Às vezes um ou outro. A maioria está onde? Está lá fora. Então não dá para a gente achar que é só aqui, não é isso? Então vamos lá. Foco do crescimento do 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais o quê? Procurai abundar neles. Para o quê, irmãos? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Para a obra para o que mais? Então pense comigo, irmãos. Para que foi criado um carro de corrida, irmãos? Me responda, para que foi criado um carro de corrida? Beleza. Para que foi criado um trator? Para arar a terra. Um trator pode correr em uma pista de corrida? Pode. Claro que pode. Sim, porém ele não será o quê? Efetivo. Poder ele pode. Um carro de corrida pode arar um campo? Pode. Pode tentar, não pode? De repente vai deslizar lá, mas ele pode tentar? Pode ou não pode? Mas ele vai ser efetivo? Então o trator é efetivo aonde? E não? E o carro de corrida é efetivo aonde? Não? E na igreja tem muito isso. Tem carro de corrida querendo o lugar do trator, que o trator é o outro, mas ele gosta tanto de ver o outro fazendo aquilo que ele faz, que ele quer ser o trator. Amém, igreja? Só que o cara foi chamado para ser o quê? Carro de corrida. Mas ele quer ser o quê? Pastor, eu quero ser trator. Mas você foi chamado para ser um carro de corrida. E ele não consegue ser o quê? Ele não consegue ser efetivo. Aí ele vai e cansa. E quando ele cansa, o trator não quer mais arar, e nem o carro de corrida quer mais. Esse que é o problema. E a gente está cheio de gente assim hoje, que era um carro de corrida, e hoje, meu irmão, tem combustível, tem tudo, só não quer mais correr. Era um trator, subia na parede, mas agora não quer mais, por quê? Cansou. Cansou não, né? Normalmente se aborreceu, que sempre é problema com os outros. Normalmente não tem nenhum problema com ele mesmo. Normalmente é sempre o caminho. Então vamos lá. Irmãos, viram a folha aí? Vamos lá. Então, dá para o carro de corrida arar? Dá. Mas ele vai ser efetivo? Não. Dá para o trator correr nas pistas? Mas ele vai ser efetivo? Não, ele vai ser ultrapassado, né, por todos os outros carros. Então vamos lá, seguindo por quê? Por que é importante viver o chamado? Porque você vai ficar o quê?
Vamos ver lá, Isaías 58, 11. O Senhor o quê? E fartará a tua alma em lugares e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado, como um manancial de água, cujas águas nunca faltam. Amém, igreja? Se você olhar esse contexto aqui, é aquele contexto do jejum. É o contexto do jejum. Tinha um monte de gente fazendo jejum, mas Deus falou, vocês estão fazendo o jejum errado. Porque o que adianta fazer o jejum, deixar de comer, se vocês são injustos? Se vocês são mentirosos? Se vocês agem de maldade com o outro? Não adianta deixar de comer. Irmãos, esse texto de Isaías é tremendo. A epígrafe está lá, o verdadeiro jejum. Depois dá uma lidinha lá. Então preste atenção. Se você estiver vivendo o seu chamado, você vai ficar o quê? Por isso que eu vejo que a maioria não está vivendo o chamado. Porque a pessoa não consegue satisfação. Ela quer sempre... E detalhe, tem gente que, por exemplo, ela quer fazer tudo. Não, pastor, eu estou multiplicando. Irmãos, beleza. Mas você está conseguindo fazer bem tudo? Porque chega uma hora que começa a fazer o quê? Começa a fazer mal. Tudo. Começa a ficar chateada com tudo. E aí a coisa desengringola, não é isso, irmãos? Então, isso cria vida ao seu chamado. Letra B, você será o quê? Vamos ver lá? João 4,34. Quem pode ler para mim, por favor? Irmãos, eu amo esse texto. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste, ou seja, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Os caras falam, como um pedaço de pão aí, Jesus? Ele falou, cara, o meu pão é outro. O que me alimenta. Irmãos, o alimento é para quê? O alimento é para quê, irmãos? A gente acha que alimento é para prazer, né, irmãos? Por isso está todo mundo redondinho. Não, alimento é para nutrir. Repita comigo, alimento é para nutrir. Então nós deveríamos pensar na comida como algo que nos... E Jesus está dizendo o quê? O que me nutre é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, fazer a vontade de Deus é o que me nutre. Sabe por que eu aguento? Porque eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Esse é o meu alimento. É isso que Jesus está dizendo. E eu vou até o fim porque esse é meu alimento. Então, você será o quê? Porque nutrido ou bem nutrido, você fica mais o quê? Mais forte. Então, vamos lá. Imagina que você é convidado para cavar valas. Quem já cavou vala aqui na vida aqui? Levanta a mão. Quem Beleza. Agora, imagina que você é convidado para cavar vala. Quando a gente fala, vamos fazer um buraco lá, vamos fazer uma laje, o que a gente pensa? Não, só se for na sua casa. Aleluia. Dá essa unção aí. Minha filha, é mocotó, né? É feijoada. Eu nunca vi laje com churrasco. Já foi em alguma laje com churrasco? Aleluia. Então vocês estão ricos. Então beleza. Então, graças a Deus, todo mundo rico nessa igreja, meu pai. Ainda bem que tem bastante projeto pela frente aí, já que tem tanta gente rica, a gente vai resolver tudo. Vamos lá. Aí, Érico, ó, cheio de gente rica aí, Érico. Irmão, preste atenção nisso. Olha só. Quando você chama os outros para fazer buraco, cavar, já pensa logo em quê? Comida. Mas vamos imaginar que você foi convidado para cavar vala, mas para isso você precisa ficar 7 dias sem comer. Isso seria possível? Então preste atenção, como é que você quer viver o seu chamado se você não se alimenta?
se Jesus não é o seu alimento, e se pessoas conseguem te tirar do seu chamado. Irmão, isso é a coisa mais louca da igreja que eu estou há 30 anos nesse negócio de igreja e eu vou morrer um dia e não vou entender uma pessoa que deixa de fazer por causa do outro. Meu irmão, meu alimento é Jesus. Não há nada e nem ninguém que possa me tirar da direção que eu sou. Nada, nada e nem ninguém. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. Eu só tenho uma direção, querido. Fazer a vontade de Deus. Ponto. Então vamos lá. Isso seria possível? Seria possível, gente? 7 dias sem comer, cavar buraco? Não. Porque o alimento nos dá. O alimento o quê? Te energiza. Lembra da história de Davi, irmãos? Deveria estar onde? Porque naquela época os reis iam à guerra. E Davi era energizado na guerra. Davi era fortalecido na guerra. Mas naquele dia ele falou, não vou para a guerra. Vou ficar aqui na sacada do meu palácio. E viu o que não devia. E fez o que não para ter feito. Então, irmãos, esse é o problema. Como a gente não está se alimentando do que deve, a gente acaba se alimentando do que não deve. A gente não está olhando para o que deve, a gente está olhando para o que não deve. Porque se você não está lendo o que deve, você está lendo o que não. Se você não está vendo no seu celular alguma coisa que deve, normalmente tem tempo para você ver o que não deve. Então, Davi, irmãos, um homem que era energizado na guerra, naquele dia falou, não vou para a guerra. E foi onde ele caiu. E caiu feio, irmãos. Então, irmãos, Davi deve ter pensado, cara, por que eu não fui para a guerra? Que desgraçada na minha vida por causa porque ele era energizado fazendo o quê? Aquilo que Deus chamou ele para. E Davi era um homem de quê, irmãos? De guerra. Então guarda isso, querido, em nome de Jesus. Você florescerá e será o quê? Amém, irmãos? Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém, quantas pessoas, irmãos? Ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tantos já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, tá, irmão? Aleluia. Tá vendo? O pessoal já achou que era só vitória, né? Não, com perseguição, tá? Não esquece disso não. E no século futuro, então, irmãos, você florescerá e será recompensado nessa vida. Amém, irmãos? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Tá vendo, irmão? Tem que se manter firme. Se desfalecer, não vai colher. Segundo Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas, porque a vossa obra tem. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Coríntios lá, o moto das irmãs: sede firmes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho. Aleluia, irmão. Você para aplaudir de pé, como diria o Valdomiro Santiago. Isaías 3:10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas. Então, irmãos, cumprir o chamado, você florescerá e será recompensado nessa vida. Letra D. Você será cheio de quê? Vem aqui para o telão aqui, por favor. Coloca para a gente aí, filho. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Jesus mostra que a alegria plena não vem de quê? Da ausência de quê, irmãos? De problema. Vamos lá?
A alegria plena não vem da ausência de quê? De problemas. E sim, mais de quê? De permanecer conectado o quê? Então, preste atenção. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em quem? E a vossa alegria seja... E por que a gente não tem essa alegria que ele deixou em nós? Aonde nós perdemos essa alegria? A alegria do chamado. Servir ao Senhor com... Apresentai-vos diante dele com... O chamado não é um fardo pesado. A verdadeira adoração no serviço gera o quê? Pode passar, Jéssica, por favor. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo e Silas na prisão, né? Filipense. Paulo e Silas foram o quê, irmãos? Lançados aonde? No mais profundo, por pregar o quê? Então eles estavam cumprindo o quê? Chamado, certo? Deu tudo certo? Você não quer esperar no final, quer abandonar no meio? Pô? Esse é o problema. No final deu certo, não deu? Mas a maioria de nós abandona o chamado no meio. Por isso que a gente nunca chega no final para ver se vai dar certo. Amém, igreja? A maioria não sabe nem como é que é terminar, porque abandonou no meio. Paulo e Silas estavam cumprindo o quê? E estavam o quê? Estava alegre ou não estava? Irmão, meia-noite. Meia-noite depois de uma coça, o que você faria? Quando você tem aquele dia aqui do trabalho lá que parece uma coça, o que você faz meia-noite? Chega em casa, janta, não vem nem pro culto, não é isso? Não liga nem a live em casa, já vai deitar no sofá e... Os caras meia-noite, em vez de estar o quê? Lamentando, eles estavam o quê? Esses caras são humanos, irmão. Esses caras são humanos? São. E tem o mesmo espírito que você tem também. Eles tinham o mesmo espírito que você tem. O mesmo espírito, o mesmo. Então, irmãos, o chamado dá uma alegria o quê? Que independe do conforto físico. Amém, igreja? A alegria deles abriu as portas da prisão e converteu o carcereiro. Então, irmão, não tenta sair no meio do caminho, não, que você pode, de repente, atrapalhar. Tem mais alguma coisa, Jéssica? Tem mais um. Esse é maravilhoso também. Olha só, irmãos. O rei Davi e o retorno de quê? O grande chamado de Davi era estabelecer a adoração do Deus vivo no centro da nação de Israel. Quando a Arca da Aliança finalmente entra em Jerusalém, Davi celebra com o quê, irmãos? A mulher dele fez o quê? Condenou ele, porque ele estava o quê? Glória. Deixa a vida me levar. Não era assim? É verdade. Quem é a vida? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho? Então, deixa a vida me levar. Deixa quem me levar? Glória. Deixa Jesus me levar, ué. Deixa. O cara está dizendo outra vida, mas eu estou dizendo é uma verdadeira vida. Amém, irmão? Glória a Deus, igreja. Não, mas não é, ué? Quem é a vida? Aleluia. Deixa a vida me levar, irmão. Eu quero que a vida me leve, amém? Então, quando a Arca da Aliança finalmente entra em Jerusalém, Davi celebra e o quê? Com todas as suas, sem se importar com o quê? Protocolo da realeza. Outra coisa que atrapalha. É tanto protocolo, irmão, que o irmão não pode fazer um negócio que quer protocolo, que alguém já levanta. Está quebrando o protocolo. Deixa o irmão se alegrar, rapaz. Pelo amor de Deus, gente. Deixa o irmão se alegrar na presença de Deus. Já que você não se alegra, deixa os outros se alegrar. Então, cumprir o chamado e trazer a presença de Deus para perto de quê? Gera uma quebra de quê, gente? E uma explosão de júbilo? Pode colocar outra, Jéssica, para a gente terminar. Vamos lá. Olha só, irmãos. O retorno de quem? Irmãos, eu já vivi isso muitas vezes. E a maioria dos crentes perdeu isso. Voltar alegre de uma missão e dizer, rapaz, foi uma bênção lá e foi uma maravilha. Os caras retornando os 70, vocês lembram? Jesus enviou os 70 discípulos em missão, um protótipo chamado prático, para curar e anunciar o rei. O texto diz que eles voltaram o quê?
maravilhados pelo poder que Deus operou através dele. No mesmo momento, o próprio Senhor Jesus exultou a alegria no Espírito Santo. Há uma alegria o que, gente? O discípulo se alegra ao ser usado por Deus e o coração do mestre se alegra de ver seus filhos cumprindo o propósito. Aonde a gente perdeu essa alegria, irmãos? Tem gente que vai fazer uma missão, volta com raiva, chateado, porque a missão demorou 10 minutos a mais ou 20. Mas eu já vivi isso aqui, irmãos. De fazer coisa e voltar alegre. Eu tenho certeza que você já viveu também. Mas a gente perdeu isso em algum lugar, gente. Nós perdemos a alegria de realizar o chamado. Hoje tudo pesa, tudo reclama. O que está acontecendo com a gente? Vamos ler rapidinho, Lucas 10, 17. Quem pode ler em voz alta? Para a gente terminar. Só vamos ler aqui para terminar. Quem pode ler? Lucas 10, 17. Olha só, os caras voltaram alegre. Porque viram o que, gente? Viram o que? O sobrenatural. Eu acho que esse é o problema da igreja. A gente está vendo muito pouco sobrenatural, irmão. A gente passa tanto tempo no natural que a gente só tem problema. A gente precisa passar um pouco por sobrenatural. Porque quem sabe essa alegria sobrenatural volta. Aí não importa o que acontecer, a gente vai estar no sobrenatural e a alegria vai ser sobrenatural. Os caras estão alegres. Amém, irmãos? Eu já vivi isso também. Muitas vezes. Então, e seremos o quê? Vai na apostila para a gente terminar. Seremos recompensados o quê? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está o quê? O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele... Está vendo, irmãos? Alguém que completa o seu chamado com a certeza de quê? Vai receber recompensa eterna, aleluia. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um. Aleluia. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu posso ouvir um aleluia, irmãos? Mateus 6,20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de comparar com a glória que há de nos ser revelada. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmão, tem motivo para você buscar o chamado. Tem coisas que vão acontecer aqui na terra, tem coisas que vão acontecer lá no... Mas pode ter certeza, para alguém que tem um chamado, a sua vida nunca vai ser monótona. Aleluia? Não tem vida monótona para quem tem chamado. Tem dia que é elétrico, tem dia que é peleja. Tem dia que você cospe e mata um demônio. Tem dia que o cachorro late e você sai correndo. Mas aquele que tem chamado, ele entende que não depende dele, depende de quem o chamou. Feche seus olhos, querido. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito ministrado com esse estudo. Porque, meu irmão, eu facilmente posso me tornar um religioso e um funcionário da religião. Se eu não entender que eu tenho um chamado de Deus para a minha vida, irmãos, eu sento em cima da lata de óleo até virar graxa e acho que... Então, cuidado, querido.
Deus tem um chamado na sua vida. E sabe por que você veio aqui hoje? Porque Deus queria falar com você. E Deus quer que você se levante. Meu filho, se levante. Você que pegou a apostila de semana passada, dá uma lida na apostila de semana passada, junto com essa. Porque, irmãos, nós vamos tornar esse ambiente uma reunião de chamados. Irmãos, os nossos cultos serão igual ao do Novo Testamento. Cada um vai trazer um dom. Cada um vai trazer consigo o seu dom e vai derramar sobre o outro. E a igreja será edificada. E a nossa cidade será transformada. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra de hoje, Senhor. Por que, Senhor, nós precisamos nos voltar para o chamado? Senhor, eu espero que tenha sido algo sobrenatural para o coração do meu irmão, assim como tem sido para mim estudar esse tema, Senhor. Que essa igreja, Pai, seja restaurada, renovada, através, Pai amado, desses ensinos sobre chamados, porque, Pai, esse é verdadeiramente o tema central do resgate da essência da noiva. Porque se a noiva não resgatar o chamado, Senhor, nós seremos um trator tentando correr, Senhor, numa pista de corrida. Ou seremos um carro de corrida tentando arar uma terra, e não vai dar certo, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai amado, para um chamado efetivo, específico, e que o seu nome seja glorificado nisso. Eu sei, Pai, que não é fácil. Eu sou humano como todos os meus irmãos, aqueles que estão na live. Eu também sou humano, sou feito da mesma matéria, e eu sei que não é fácil, e por isso, Pai amado, eu não estou me eximindo dessa mensagem. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem falado comigo sobre o meu chamado. E eu posso compartilhar com os meus irmãos para que cada um, Pai amado, possa se encontrar naquilo que o Senhor, Pai amado, chamou. Porque um dia nós não seremos julgados apenas pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. Senhor. Nós fomos chamados para dar pão a quem não tem, para dar água a quem não tem, para visitar quem está preso, para visitar quem está doente, Senhor. Esse é o nosso chamado, Senhor. Então nos ajude, Pai amado, a viver plenamente o teu propósito. E receba, Senhor, o meu dízimo nessa noite. Receba, Senhor, as nossas sementes. Aqueles que vão semear uma semente antes de ir embora, que eles façam isso com toda liberalidade. Porque o Senhor ama quem dá com alegria, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelos meus irmãos oficiais, Pai amado, intercessores, som, mídia, obrigado, Senhor, pela recepção, obrigado, ó Deus amado, por cada departamento envolvido, Senhor, nessa celebração, e obrigado, sobretudo, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos no nome e para a glória de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, igreja. Coloque sua mãozinha assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações, a virtude, o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, amada, não apenas hoje, mas que seja todos os dias assim, até o dia final. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem diz amém, aperta a mão de alguém, dá um abraço também. Se você tem uma semente, traga a sua semente, e até sábado, 19 horas, Sandra? 19 horas, sábado, culto pela União Feminina, festividade do conjunto Mensageiras do Senhor. Então, em nome de Jesus, traga a sua família, vai ser uma bênção. A julgar pelo ensaio ontem, irmãos, o fogo vai cair, hein? O ensaio ontem estava um negócio, hein? Aleluia.